O que significa o lodo nos olhos do cego? Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Se você é apaixonado pela revelação da palavra, por aprender o espírito por trás da letra, se você é um garimpeiro do céu, um garimpeiro da palavra de Deus, então você vai dar o seu like, ativar o sino, deixar seu comentário, compartilhar esse link e você vai ser extremamente edificado. Fique até o final desse vídeo para você descobrir o verdadeiro significado do lodo nos olhos do cego. Para começar, nós devemos observar que esse texto é único, capítulo 9 do Evangelho de João, onde Jesus cura um cego de nascença. É tão importante especificarmos aqui que o cego era de nascença, porque na cultura judaica, só o verdadeiro Messias poderia curar o cego de nascença. Então nós vemos aqui no Evangelho de João o Senhor Jesus trazendo suas credenciais, seu currículo como Messias e manifestando essa cura tão tremenda e tão única. Por que no Evangelho de João? João não é um evangelho sinótico, similar. Sinótico é Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho que ele interpreta a vida de Cristo, enquanto os outros evangelhos narram cronologicamente a vida pública do Senhor. Então, no Evangelho de João, você vai encontrar muitos eu sou de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, não é? O Senhor Jesus se revelando, dizendo realmente quem ele é. Por isso o Evangelho de João é tão tremendo e tão específico e narra esta cura tão importante. Jesus faz um lodo com o pó da terra e com a sua saliva e unge os olhos daquele cego com aquele emplaço, com aquela lama, e diz para ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então, o que Jesus estava falando ali? Que lição Jesus guardava ali para aquele cego de nascença? Que ele não fosse apenas curado dos seus olhos naturais, mas que ele fosse lavar os olhos no tanque de Siló, que significa enviado, que ele viesse a ser um apóstolo. Apóstolo significa enviado. Jesus queria que aquele cego não apenas fosse curado da visão física, mas da visão espiritual, que viesse a ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. Como ele veio a ter realmente uma revelação progressiva do Senhor Jesus. No começo o cego disse que eu não sei quem me curou, sei que o nome dele é Jesus. Depois o cego vai dizer, sei que ele é profeta. Depois o cego vai defender a postura de Cristo ante aos fariseus. E depois o cego vai questionar quem poderia fazer uma cura dessa, senão alguém que é ungido, que é santificado. E por último o cego vai adorar o Senhor Jesus. Que visão progressiva, que cura tremenda. Cura física dos olhos e cura espiritual da visão. Então, mas precisamos entender aqui por que Jesus cura de maneira tão inusitada. Por que não Jesus não colocou a mão e deu uma ordem que ele voltasse a ver? Por que Jesus não ungiu com óleo? Por que Jesus não fez apenas um sinal? Porque Jesus não liberou apenas uma palavra, mas Jesus pegou a areia da terra, o pó da terra, e fez uma lama com a sua saliva. É preciso, para descobrirmos, para garimparmos essa revelação dessa lama, desse lodo nos olhos do cego, lembrar que o apóstolo Paulo vai chamar o Senhor Jesus do último Adão na sua carta aos Coríntios. Então, quando nós olhamos todas as práticas sobrenaturais do Senhor Jesus na sua vida pública, nos seus 3 anos e meio, nós vamos ver que tudo que Jesus fez foi replicando, trazendo as bênçãos de quem era, de como era, revelando a bênção do primeiro Adão na presença de Deus. Então Jesus anda sobre o mar, porque o primeiro Adão andava sobre o mar. Jesus atravessava a parede, porque o primeiro Adão tinha essa faculdade. Jesus dava comando, dominava sobre os animais, sobre os peixes do mar, dando ordem para irem para as redes dos apóstolos, porque o primeiro Adão, ao primeiro Adão foi dado. Jesus foi transfigurado e seu corpo, seu rosto brilhou, porque Adão também tinha essa luminiscência. Em hebraico, or é a palavra para a luz. Então a pele de Adão brilhava, mas Jesus ali no monte da transfiguração estava ao lado de Elias e Moisés, mas quem transfigurou foi Jesus. Então, todo o proceder de Jesus está apontando para a restauração do primeiro Adão. Mas Jesus não é só a réplica do primeiro Adão, mas ele é síntese do primeiro Adão e do último Adão, por isso que ele é chamado último Adão. Então Jesus potencializa a coroa da criação por ele ser filho unigênito e primogênito de Deus. Então Jesus também tem as capacidades do primeiro Adão,
mas dele próprio como último Adão. No próprio Evangelho de João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne, encarnou e habitou entre nós e vimos sua glória. Como Jesus encarnou, sendo o último Adão, ele tem as propriedades do ser humano pós-pecado, não é? Então, Jesus tem essa característica do ser humano de salivar. O primeiro Adão não salivava, porque ele é um projeto para não morrer, e saliva são células mortas. Mas Jesus encarnado, ele salivava, não é? Então, o pó da terra representa a dispensação do primeiro Adão. A saliva de Jesus representa a dispensação do último Adão, que é Jesus, que tem a síntese desses poderes, não é? Da coroa da criação, dos dois Adões, do primeiro Adão e do próprio Cristo, que é o último Adão. Então ele mistura o pó da terra, representando a Adama, a terra, de onde Adão foi feito, e a saliva do último Adão. E ele faz aquele lodo e coloca nos olhos do cego. Então o cego lava o rosto no tanque de Siloé, lava os olhos e ele é curado. Que lição tremenda, meus irmãos. O que o Senhor preparou para nós. Por isso que a palavra do Senhor também vai dizer que a criação geme pelo aperfeiçoamento de nós, os santos. Quando nós tomarmos posse, quando nós aprendemos que a dispensação do primeiro Adão, toda aquela herança potencial da coroa da criação, e a dispensação do último Adão em Cristo Jesus reside sobre nós. Quando nós tomarmos posse de que nós não somos apenas aquele Adão feito do barro, mas nós somos também a dispensação do último Adão, do Cristo de Deus, chamado para governar, para reinar em vida. Por isso, em Romanos, capítulo 5, verso 17, Romanos vai dizer: os que receberam a abundância da graça reinarão, escute essa palavra, reinarão em vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do último Adão. O Senhor te chama para reinar hoje, o Senhor te chama para viver essa síntese, essas bênçãos, essas promessas e essa herança do primeiro e do último Adão. Por isso que a palavra do Senhor vai repetir várias vezes a expressão em Cristo no Novo Testamento, para nós andarmos em Cristo, porque em Cristo nós vamos receber todo esse potencial, não é? Não só a terra, o pó da terra, e nem só a saliva, mas a mistura, a fusão dessa saliva, formando esse lodo com poder de curar e de gerar revelação sobre este enviado, sobre o cego de nascença. Essa é a verdadeira marca do Messias. Hoje as pessoas têm falado muito sobre o anticristo, mas nesse vídeo eu falo para você e eu revelo a unção do Cristo sobre a tua vida. Shalom, que o Senhor te abençoe.